queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafeCast, nosso episódio de número 74, esse podcast, que é um podcast para você, colega advogado, aprender a se tornar mais empresário da sua advocacia, deixar de fazer aquela advocacia tradicional, que não funciona mais como antigamente, e começar a se tornar um dono de um negócio da advocacia. Hoje eu tô recebendo ela, que já tá com a gente há um tempo no ecossistema, ela que é a esposa do Pedro. Ela é mãe da Clara, advogada previdenciarista de Florianópolis. Seja muito bem-vinda, Pamela Andrade. Obrigada, é um prazer estar contigo. Prazer é meu, minha ter querida. um tempo aqui de qualidade pra gente trocar uma ideia. Tamo junto. Espero Vamos lá. contribuir com a tua audiência. Vamos contribuir com certeza com muita gente. A galera previdenciária vai adorar os papos que a gente vai bater aqui. Pamela, me conta o seguinte, eu sempre faço essa pergunta no começo do podcast. Quem que é a Pamela hoje, 2025? Conta pra gente. Eu sou uma pessoa desde sempre muito questionadora, acho que nunca me encaixei muito nos padrões. E hoje não tenho nenhuma dúvida de que sou uma empresária da advocacia, me reconheci nos últimos 2 anos nesse formato e acho que era um vulcão adormecido que acordou, assim, tá pronto para muita coisa. Você sempre quis ser dona de um negócio? Você sempre pensou em advogar? Como é que chegou isso na sua vida, assim? Não, eu sempre curti a advocacia desde sempre, assim, acho que sou uma advogada nata, assim, questionadora e tal. Mas ter um negócio, eu acho que eu não tinha essa noção de que eu teria o meu negócio. O negócio, ele aconteceu. Eu imaginava que eu ia acabar crescendo no escritório de alguém. Trabalho no caminho tradicional. Caminho tradicional, assim, acabar um dia, daqui a muitos anos, ser convidada a sócia e tudo mais, porque sempre trabalhei duro, sabia que era... Você chegou a trabalhar em escritório dos outros? Sim, trabalhei em 2 escritórios e depois numa empresa como advogada interna. Sim, que massa. E o que virou sua chave assim que você falou, nossa, eu acho que não vai ser esse caminho aqui, acho que eu vou assumir os riscos, vou comprar essa briga. Quando que foi esse start, assim? As 2 pessoas mais importantes da minha vida, eu acho que tem acabou me motivando muito para isso, que foram o meu marido, porque ele também é advogado, é meu sócio hoje. Tamo junto, Pedro é fera. E o Pedro, ele começou na advocacia, ele também trabalhava no outro escritório, e aí chegou num determinado momento, ele estava insatisfeito e decidiu sair. Aí decidiu advogar, mas de forma autônoma, trabalhava home office, assim, atendia no escritório dos outros, uma coisa assim, ainda bem pequena. Sim. E aí começou a ficar legal. E aí, como eu trabalhava naquela época, eu era CLT, né? Que é uma coisa que os advogados quase não veem. Eu era CLT da empresa. Você assinava na sua carteira? Nossa! Na empresa, sim, né? Aham. E aí, então, a gente tinha aquela estabilidade do meu salário, que pagava as nossas contas, e a advocacia do Pedro foi crescendo ali, e era o nosso extra, vamos dizer assim. Sim. E aí, acabou que quando que eu fui vendo o crescimento dele, né? Já não estava mais tão feliz trabalhando na empresa, já não me reconhecia mais tanto fazendo aquilo, porque eu acho que eu curto essa coisa mais de cliente, desse corpo a corpo, assim, de pessoas, e isso veio muito com o previdenciário. E aí, o crescimento do Pedro já me acendeu aquela luzinha, assim, pô, eu acho que ali pode ser um caminho, eu acho que, de repente... Já no Prev ele tava? Sim, o Pedro sempre foi do previdenciário, e eu era imobiliário, empresarial, era outro mundo, assim. E aí, quando a nossa filha nasceu, que a Clara nasceu bem lockdown da pandemia, né? Eu já até saí de licença maternidade antes, porque, enfim, não podia mais trabalhar, que era grupo de risco. Eu fiquei quase 7 meses afastada da empresa por conta disso tudo. Peguei licença e tudo mais, e férias. E quando chegou a hora de voltar, eu disse, não, eu não caibo quero mais voltar aqui. Pra cá. Não, eu quero ter tempo de qualidade com a minha filha. Eu quero ter liberdade, eu quero poder estar presente. Eu trabalhava muito longe da minha casa, um deslocamento grande. E aí, enfim, aí naquele meu período de licença, perdão. Nada. Foi que a Tranquilo. gente virou Te a falei. Foi que a gente virou a chave pra, assim, não, vamos montar um negócio e tal. Vamos arriscar e vamos pra cima. Vamos arriscar e vamos pra cima. Aí a gente alugou a sala, já naquele meu tempo de licença. Começamos a obrinha. E em 2021, claro, nasceu 2020. Janeiro de 2021, eu já pedi demissão em dezembro, assim. Em janeiro, eu já comecei 100% na advocacia, no nosso escritório. Boa. E me fala uma coisa, voltando aqui um pouco nessa questão desse momento de decisão. Poxa, meu marido já tá empreendendo, tá começando a dar certo, eu tô vendo que tem uma fumaça aqui que pode dar um fogo. Como é que foi esse momento de transição? Por que eu tô te perguntando isso? Porque muita parte da nossa audiência são pessoas que vivem uma advocacia tradicional e que tá tudo bem, porque eles ouviram durante muitos anos que esse era o melhor caminho, esse era o caminho correto, era o único caminho, que o advogado ia demorar 30 anos pra fazer o nome dele, aquela coisa toda, etc e tal. E muita gente tem medo até, inclusive, de alugar uma salinha, por exemplo. Né? Ah, poxa, mas e aí? E se eu não tiver o dinheiro pra pagar?
Como que vocês se planejaram para fazer isso? Você teve um planejamento financeiro ou você falou, cara, eu vou dar o all-in na minha vida e não pode dar errado? Como é que foi nesse momento? Foi a decisão de sair da empresa, né, que já tinha um saláriozinho ok, que me dava uma segurança, e enfim, teve essa licença, coisa mais filho pequeno, plano de saúde, aquela coisa toda, 13º, FTS. E aí, quando a gente decidiu, assim, a gente pegou tudo que a gente tinha de economia para montar o escritório, assim, a gente zerou o caixa e assim, ó, é aqui, vai ter que dar certo, assim. E aí, não tem plano B. Não tem, era a renda toda da nossa família, mas assim, eu acho que sempre a gente teve a certeza de que, pô, nós dois somos comprometidos, a gente sabe trabalhar bem. O que faltava? Faltava um olhar de gestão, porque nós éramos 2 advogados autônomos, né? Aquela coisa bem independente de nós dois trabalharmos. Sim. Isso foi o que faltou lá no início, e que a gente ficou até 2023 para virar a chave e aí começar um olhar mais empresarial. Sim, isso é uma coisa muito legal, pessoal, vocês saberem, porque eu recebo todo dia direct, Saf, eu vou sair do escritório, eu já coloquei uma data, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, eu também vejo pessoas que, às vezes, fazem loucura. Do nada, a pessoa sai, não tem nenhum real guardado, tá cheio de conta pra pagar, e aí essa pessoa acaba entrando numa bola de neve. Então, o que a gente pode deixar de mensagem? Vocês estão vendo um case da Pamela, de uma pessoa que fez, deu all-in e deu certo. Só que, cara, analisa a sua realidade. Então, nem sempre a sua realidade vai te permitir fazer uma loucura, que não foi o caso da Pamela, porque ela tinha uma reserva, etc. Mas nem sempre o seu caso vai te permitir fazer uma loucura. Agora, a grande verdade, Pamela, é que as pessoas precisam criar coragem. Porque hoje você experimenta um resultado, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, vários colaboradores conseguem estar aqui, você está aqui em BH, seu negócio está lá rodando. Cara, isso tem 3 anos, né? 4 anos que você abriu o seu negócio. Então, assim, é uma coisa, uma transformação de fato. Mas as pessoas precisam entender que em algum momento você tem que ter coragem. Porque se não tivesse coragem, o negócio não ia andar. Muito, porque olhando assim para o nosso momento de decisão, foi justamente quando a gente tinha uma filha pequenininha, que daqui a pouco ia demandar uma escola. Exatamente. E, né, mais responsabilidades ainda. Só que no nosso caso, aí eu acho que tá também a veia empreendedora e a certeza, assim, de que eu acho que se eu tivesse... Eu vou até te explicar. Quando eu estava na empresa, antes de eu engravidar, eu cheguei a pedir demissão para advogar. E aí o meu chefe, não, fica mais um pouco. Aquela coisa toda, né? E aí eu tive uma redução de jornada. Comecei a trabalhar só meio período para me dedicar para advocacia à tarde. E aí, na sequência, eu engravidei. Então, assim, eu tava fazendo as duas coisas, não fazia nenhuma bem nem outra. Exatamente. Não tava com a cabeça 100%. Exatamente. Foi quando eu, assim, não, agora é o escritório, eu preciso organizar para fazer isso dar certo. Exatamente. Até porque, assim, eu também já tinha vivido uma experiência num escritório que eu passei. Eu fui convidada a ser sócia. Esse meu sonho aí que eu imaginei aconteceu num escritório. Só que aconteceu, assim, e me decepciona demais. Porque, primeiro pela minha maturidade, era bem mais jovem, de advocacia e tudo mais, mas eles me convidaram a sócia, teve uma reunião do escritório todo, eles me elogiando e tal. Não, a gente quer que tu faça parte do nosso time e tal. E eu pensei assim, nossa, tô rica, daqui a pouco, assim, eu vou. E, cara, eu acho que eu tive, assim, um aumento, assim, na época, vamos dizer... Como associada, ganhava, não sei, 1.800. Eu acho que meu salário passou, assim, para 2.100. Sim, uma coisa bem... Bem, né? Assim, uma... ínfima. E aí eu Era sócia de serviço. Sócia de serviço. Só que isso não foi muito bem explicado para mim. Sim. E aí, o que eu fiz? Olha só, como a mentalidade também já faz a diferença. Eu peguei e sentei com a gerente do escritório e falei, Carol, eu quero entender por que meu salário foi tão baixo, por que a distribuição de lucros foi assim. Ela assim, não, Pamela, a gente tem despesas, né? A gente primeiro dilui todas as despesas. Eu disse, então eu quero ver a conta de luz, eu quero saber quanto que a gente paga de aluguel e tal. E aí ela passou um pano, calma, não é bem assim. Mas aquilo me gerou uma insatisfação, me fez ver que assim, não, acho que esse espaço que eu tô achando que eu ganhei aqui, eu não ganhei. Foi uma frustração positiva. Foi super frustrante. E foi positivo, porque te trouxe a falar, não, eu quero ter... Eu falo isso muitas vezes e eu conduzo sempre... A gente vai falar daqui a pouquinho de Prev, mas sobre essa questão de sociedade, eu falo muito isso aqui. Poxa, eu trouxe agora 2 novos sócios e eu faço questão de compartilhar absolutamente tudo com eles, porque eu não quero que eles entendam que eu tô trazendo como sócios só de fachada, só de proforma, só pra não perder o funcionário. Tem muita gente que faz isso, cara. Traz alguém como sócio, né? Coloca o título de sócio, gourmetiza isso e na prática a pessoa não vai ter acesso a nada. Enfim, você só tá vinculando aquela pessoa ali. Né? E aí não é legal. Diluindo mais os riscos trabalhistas do que outra coisa. Exato, com certeza, com certeza. Então, faz muito sentido isso e mostra que muitas vezes o que a gente quer não é só o dinheiro, mas também a caneta. Fazer parte. Né? Fazer parte do que dá certo,
mas também tem responsabilidade quando dá errado. Acho que esse que é o legal. E aí, como é que o Prev caiu ali? Seu marido ele já fazia Prev por quê? De onde que veio na vida dele? Vocês têm algum parente, mãe, pai, alguém na área ou nada? Não, nada. Ninguém de advocacia, do nada, não. Bom. O Pedro fez estágio no Justiça Federal, Justiça Federal, na vara previdenciária. Na verdade, era no gabinete previdenciário. E aí, ele já ficou os 2 anos ali. É que a gente tem perfis muito diferentes, né? Eu fiz estágio em um monte de canto, porque já morava sozinha, já pagava conta. Então, assim, qualquer R$100 mudava o meu mês naquela época. E o Pedro já morava com os pais, já era diferente. E aí, fez 2 anos de estágio no Justiça Federal, aprendeu bem o previdenciário e quando saiu, já tinha uma área direcionada. E eu também, pelo contrário, já morava sozinha e tinha que pagar as contas. Então, tipo, qualquer escritório que me aceitasse, eu estava querendo para conseguir trabalhar. Sim. E eu queria que alguém me abrisse as portas para eu começar. Então, o Prev começou com o Pedro, né? E aí, ele começou a ter uns resultados, assim, mais pequenininho. A nossa advocacia, ela começou com parcerias. E a gente não tinha... Não tinha captação. Não. Não tinha cliente, mas tinha outros escritórios e advogados amigos nossos que não faziam Prev. Começaram a indicar o Pedro. Começaram a indicar o Pedro. Aí ele começou a ter um girinho e tal, que a gente começou a conseguir fazer uma reserva e culminou no nosso escritório. E ele ficou quanto tempo advogando sem você? Ele começou em 2018. 2018. Então ele ficou ali 3 anos. 3 anos. Até a hora que você falou assim, não, isso aqui é um negócio da nossa família, eu vou entrar de cabeça nisso. Isso mesmo. Isso é uma pauta legal também. Você vê, tô doido pra falar de Prev, mas às vezes a gente vai ouvindo a história e a gente vai vendo vários links. Cara, muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, talvez você enfrente junto com o seu cônjuge um momento distinto de profissional. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tá empreendendo e o seu cônjuge tá ainda na CLT, seu cônjuge ainda trabalha no outro escritório, e falta aquele, sabe, eu costumo dizer, cara, que todo o resultado que eu tenho vem 90% da Marcela, do incentivo da Marcela. Então, é legal, e agora na turma nova eu vi muita gente falando disso, meu cônjuge não me apoia e tal. É legal, às vezes, você colocar na mesa, poxa, vamos fazer um planejamento familiar aqui, não um planejamento de vida, o que a gente quer pra nossa vida? Será que a gente tá com a mesma visão alinhada? E aí, quando vocês conseguem alinhar essa visão e você tem um casal em cima de um propósito, entende que é um negócio da família, que aquilo vai voltar pra vocês em experiências, em segurança, em poder proporcionar o melhor pros seus filhos, cara, é um foguete. Não pode dar errado, né? Não pode dar errado, vira um foguete. Quando foi 2021, vocês começaram a entender isso, né? Que queriam trabalhar juntos e etc. E aí, como é que foi essa fase de desafios, assim? Olha, as pessoas me perguntam bastante sobre como é que é trabalhar com o marido, né? Exato. E eu devolvo com o seguinte, assim, eu não me imagino fazendo isso com outra pessoa. Porque a gente tem um total fit. Eu e o Pedro, a gente se conheceu e começou a namorar na primeira fase da faculdade. Então, a gente não é igual eu e a Marcela. Já fez trabalho junto, a gente já estudava para prova juntos, passamos no OAB juntos. Então, a gente já vinha, assim, a gente já tem uma conexão muito grande, já é muito alinhado para tudo. Sim. Então, assim, e por nós sermos bem complementares, então, assim, o Pedro, ele já tinha mais essa bagagem técnica, ele já tinha mais essa experiência no Prev, eu já era advogado, então, assim, eu acho que eu tinha um perfil de que o que me desse eu ia dar jeito de fazer, eu ia aprender. Sim. E aí, a gente começou a botar força. Então, eu comecei primeiro fazendo as coisas mais básicas para ele fazer as mais difíceis. E aí, a gente foi indo até que hoje, assim, eu me sinto muito confortável no previdenciário. Muito bom. E aí, o Prev veio, então o Pedro já tinha ali essa visão. 2021 você veio, começou, ainda era parceria, vocês começaram a captar. Como é que foi esse início? A gente sempre teve, assim, blog, site. Então, alguma coisinha, assim. Pingava. Pingava, assim, um ou outro. Sim. E aí as parcerias eram bem importantes, então tinha contadores e esses outros escritórios. Aí aquela coisa de família, né? Que Prev sempre acaba surgindo uma pessoa ou outra. Mas foi assim, foi bem aos poucos. E aquilo, naquele momento, dava certo para nossa realidade financeira, para nossa expectativa de advogados autônomos, né? Acho que a gente ainda não tinha essa coisa... Não tinha entendido como empresário. Né? Isso é uma coisa muito legal. Muito advogado se considera, eu sou o dono do meu escritório, mas a grande verdade é que você é um advogado autônomo. Isso. Né? Você está dividindo despesa talvez com alguém ali numa sala, mas você ainda não entendeu, você ainda pensa que o que entra de honorários é o seu salário, e isso não é verdade. Existe uma coisa que se chama custo operacional, talvez você não saiba. Seu negócio, ele é uma pessoa, é uma terceira pessoa. Então, aquele negócio ali, ele tem custos. Custo de aluguel, custo de IPTU, custo de condomínio, custo de salário, custo de conta de luz, custo de tráfego, custo de... Cara, de uma infinidade de coisas que o que sobrar vai ser o seu salário. E aí, o seu papel é fazer cada vez sobrar mais disso aí. Como é que virou essa chave, assim, pra vocês falarem assim? Foi 2023 que você entrou, não foi, no ecossistema? Foi assim, ó, em dezembro de 2022, a gente tava com 2 estagiários. Um já tava encerrando o contrato, foi curto.
Mas tinha um menino que estava com a gente há mais tempo. O pessoal do escritório vai rir ouvindo essa história, porque eles conhecem. E aí, ele já estava com a gente há mais tempo. E eu já, assim, tinha aquela coisa até meio maternal. Assim, pô, imagina se ele for o cara, tal, que dê certo com a gente desde o começo. E aí, chegou dezembro, passou o recessozinho, ele tirou umas férias. Coisa que a gente nem tirou, mas temos a ele. Chegou janeiro, ele, no dia de voltar a trabalhar, ele apareceu lá de chinelo. Ah, não vou mais, me entregou a chave, que te devolver a chave, que eu não volto mais. E o escritório ali, a milhão, eu tinha até começado uma parceria num outro assunto lá com um novo parceiro. E aí, assim, eu vi que a gente tava ferrado, só nós dois. E não tava dando conta, já tava faltando tempo com a Clara. E aquilo me pegou muito desconfortável. Voltou pra estaca zero. Voltei. Porque é bom a galera saber isso, né, gente? Não existe crescimento retilíneo. Não existe você começar num ponto 1 e daqui a pouco 2, 3, 4, 5, 6 e vai só subir. Não, meu amigo. Às vezes você tá no ponto 8, você vai voltar lá pro 3. Então o que você tem que entender é isso. Quando você decide empreender, quando você decide assumir um risco, tem momentos que você vai ter que dar um passo atrás. Imagina a situação da Pamela. Voltando de recesso, o funcionário que, poxa, tava ali ajudando com tudo, tava inteirado de tudo, né? Simplesmente não volto mais. E agora? Aí você, meu amigo, que é dono do negócio, você vai ter que voltar pro operacional. Nossa, que aí foi vai ter que apagar aquele incêndio. E aí você falou, não, chega, não preciso mais disso. Foi suado, assim. E aí, a gente já vinha conversando sobre isso. Porque, assim, eu acho que isso muita gente vai se reconhecer. Saber que a gente tinha qualidade técnica, conhecimento técnico, a gente sabia. Confiança de que eu trabalho bem, de que eu entrego resultado, isso eu já tinha. Mas, e aí? Uma hora a gente chega no limite, assim, né? De duas pessoas trabalhando. Então, a gente já estava começando a pensar sobre isso. Aí veio essa situação. E aí, eu comecei a pesquisar sobre gestão. Pensei, fazer um MBA, vou fazer uma mercado tradicional. Sabe, assim, eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí, caí em um blog que falava... Apareci. Aí apareceu. Apareceu algum conteúdo meu, tamo junto. E você lembra como que foi que você me conheceu? Que conteúdo que você viu? Como é que foi esse seu relacionamento com o meu conteúdo? Como é que você começou? Por onde você veio? Onde você chegou? O que você comprou primeiro? Como é que foi? Foi cair no blog que falava jovem advogado, milionário e tal. Aquela coisa que combina bem com como o pessoal te enxerga, né? Sim. E aí eu fui pro Instagram, comecei a consumir. Aí tava em época de pré-lançamento da mentoria. E aí comecei, mas assim, aí eu revirei a tua vida do avesso. Fui olhar os processos se realmente existiam. Fui ver o escritório. Sim. Nossa, aí comecei, mas assim, aí eu li os processos para ver se as peças eram bem feitas, se tinha mesmo uma qualidade. Os nossos processos têm muito acesso de terceiro, você não tem ideia. Imagina. E aí eu comecei a ficar convencida, não, eu acho que o que ele tá falando faz algum sentido. E aí comecei a gostar daquele papo, aquela ideia de que tem que ter setorização e tem que ter contratação e tal. Aí falei, Pedro, vamos comprar mentoria? aí assisti, acho que eram os 3 dias lá, a semana. Desafio e tal. E aí, tava assim, vou comprar o Vitrina. Mas aí depois que eu assisti a semana, assim, não, Pedro, a gente tem que entrar pra essa mentoria. Até queria... Fez sentido o que eu falava ali. Total. Parecia assim, aquela coisa, tá falando pra mim, no coração ali. Sim. E aí, falei, vamos para individual dele? Não, vamos primeiro para a mentoria, depois outra coisa a gente faz um upgrade. E ficamos na coletiva e foi, assim, muito bem aproveitada. Eu acho que Conheceu muita gente? Conheci muita gente, eu sou T8. Conheci muita gente. T8 foi uma das melhores. Foi. Muita gente que tá até hoje, né? Sim. Fiz ótimos amigos. E consegui, assim, encontrar uma coisa que eu não conhecia até então. Hoje eu tenho 10 anos de advocacia, um pouquinho menos ali em 2023. Mas eu não tinha um ambiente em que eu me sentisse bem recebida, acolhida, sim, ambiente para troca. Sim. Normalmente vai nesse evento de OAB, o que é? Sei lá, tem aquela mesa cheia de gente que a gente não conhece, que a gente não acessa. Sim. E fica aquela coisa, os grandes e os pequenos. Enfim, eu não me reconheci ali, né? Acho que a OAB é super importante. Que nem são grandes às vezes, hein? É. Hoje a gente sabe do lado de cá. Nem são tão grandes. Tem mais nome do que resultado, né? Exato. É porque, gente, existem 2 caminhos para advocacia. Tem um caminho entre, muitas aspas, tradicional, que você vai viver aquela rotina de evento de OAB, de estar no fórum, do desembargador saber quem é você e etc e tal. E tem o caminho do empreendedorismo, onde você vai ser dono de um negócio da advocacia que visa lucro. E quando a gente fala visa lucro, não quer dizer que o serviço é ruim, não quer dizer que a gente atende mais clientes do que dá conta, não quer dizer que é litigância predatória, que a gente frauda processo, nada disso, muito pelo contrário. Muitas vezes, nós empreendedores somos quem geramos mais empregos, somos quem ajudamos mais clientes. Você imagina, cara, se você tem 1000 clientes, você impactou a vida de 1000 pessoas. Se você tem 10 clientes, você impactou a vida de 10 pessoas.
Então, nós empreendedores que estamos aqui falando de uma advocacia mais de escala, uma advocacia mais empreendedora, de fato, né? Uma empresa que visa um lucro final, que quer ter uma receita alta com custo baixo para ter um lucro para esse empresário, muitas vezes a gente é mal interpretado. Mas a grande verdade é que esse estilo de advocacia, hoje em dia, é muito mais palpável para o jovem advogado, para o advogado que tem ali menos de 15 anos de profissão, e até para os advogados mais velhos, que conseguem entrar no mercado digital. Como é que foi essa entrada no mercado digital? Era naquela época que você me conheceu, você não prospectava pelo digital? Não, Tinha um blog ali, uma coisinha, um site, talvez? Um blog e um Instagram, assim, sem muita frequência. Mas não era uma coisa intencional, né? Não, e a gente até já tinha tentado fazer tráfego, mas assim, só gastou dinheiro e não teve resultado nenhum. Muitos falam isso. Sou advogado, tentei fazer tráfego e não deu certo. É porque muitas vezes você está delegando a responsabilidade para uma agência. Exatamente. Né? Não existe milagre, gente. Não tem como você pagar R$5.000 para uma agência e esperar que ela vai te retornar 200 mil em contrato. Isso é uma loucura. Não existe acreditar nisso. O que você tem que entender é a agência, ela pode ser um grande aliado para desempenhar tarefas. Então você, advogado, você não precisa saber fazer site, você não precisa saber editar vídeo, você não precisa fazer arte no Canva. Você pode ter uma equipe, uma agência que faça isso para você, mas a responsabilidade tem que ser sua. Sim. A estratégia, a ideia, né, de estratégia que... pegar no chifre do boi e falar, eu que tenho que resolver isso aqui. E aí, você me conheceu, eu comecei a falar que é tanto de coisa, e aí? Isso. Aí, nossa, aí assim... explodiu a minha cabeça, né? Eu quero fazer tudo, eu quero comercial, eu quero uma setorização, eu quero tráfego, eu quero organizar o relacionamento com o cliente. Aí a gente começou... Como é que você começou? O que você fez primeiro, assim? Qual foi a primeira mudança? A gente contratou uma advogada. E aí a gente tinha aquele menino que tinha saído. Sim. E aí a gente tava ainda no sufoco, e fazendo mentoria, filha pequena e tal. Eram só os dois? Só nós dois. Mais um estagiário, ele saiu, ficou só os dois, veio uma advogada. Aí contratamos... Hoje são 13. Hoje são 13. Massa. Não, 13 conosco. Então são quase 16. São 16. 13 já. Mais vocês. Isso. Sim. Aí contratamos a primeira advogada. E aí, assim, já deu uma aliviada boa. A gente começou a conseguir olhar para outras coisas. Depois a gente... Aí contratamos, acho que mais uma estagiária. E aí contratamos o primeiro comercial. Aí fizemos uma tentativa com formato. Não deu certo. Testou de novo. Foi para outro. Testamos de novo. Aí colocamos uma advogada no comercial. Se saiu super bem, mas também não era o perfil ideal. Então, assim... não tem uma resposta certa, não tem um padrão, né? Tem o que cabe dentro da nossa realidade, o que faz sentido ali para os nossos resultados. E aí a gente começou. Mas eu acho que a grande virada, assim mesmo, do nosso escritório foi ter um comercial. Porque o nosso perfil de cliente, a gente precisa... Claro, todo cliente precisa de atenção, né? Isso é para todas as áreas. Mas o nosso cliente, assim, ele é um pouquinho mais carente. A gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais, assim, desde ensinar como é que tira uma foto, que não corta os pedaços, que não sei o quê, como é que faz a senha do INSS. Então, tudo isso, assim, a gente precisa ter alguém se dedicando a isso. E quando a gente começou a ter, as outras coisas começaram a fluir melhor. Aí o operacional aumentou, põe mais gente lá, bota mais gente comercial. Exato. Olha, o pensamento do empreendedor como que é diferente. Se eu vou conversar com um advogado tradicional, ele vai achar que o mais importante é ter o conhecimento técnico, cada vez mais conhecimento técnico. Então, agora eu vou fazer mais uma pós do IEPREV, eu vou para mais um seminário de não sei onde, eu vou para mais isso, ou eu vou ter entrância na vara federal, eu vou isso, vou aquilo outro. Mas ele nunca pensa nesse detalhe. Qual o detalhe? Poxa, o que o meu público precisa? Cara, às vezes meu público precisa de uma palavra carinhosa. Precisa que eu ajude a escanear o RG direito. Entende? Porque, principalmente quando você trabalha com pessoas ou mais velhas ou pessoas de uma renda mais baixa, que tem menos informação, você vai ter muitas vezes que ensinar para aquela pessoa. Só que lá na frente, aquele RPV que vai vir vai ser seu desfrute, vai compensar. Então, os advogados precisam começar a pensar como empreendedores. Poxa, qual que é a jornada do meu cliente? Né? Do momento que ele tem um primeiro contato comigo, até o momento que eu faço o acerto com ele, ó, tá aqui sua parte, assim, seu benefício foi assim, foi assado. Qual que são os pontos de contato que eu tenho com esse cliente ao longo dessa jornada e como é que eu posso fazer para ter gente me ajudando nisso, mas fazer com que o meu cliente saia satisfeito? Isso é um grande pulo, né? Uma grande virada. Como que você faz lá no seu escritório para ter esse acolhimento, ter esse rapport? Que é uma coisa que você já falou com a gente que você preocupa, mas na prática, para a pessoa que está ouvindo aqui agora e que, poxa, Saf, como é que eu consigo atender bem o meu cliente? O que vocês usam lá de direcionamento, de cultura do time, assim? Olha, a cultura é de que o cliente é a primeira e a última pessoa mais importante do escritório sempre. Exato. Então, assim, é o chefe. Não adianta estender tapete vermelho quando ele entra e no meio do caminho ele tá tropeçando e ninguém ergue a mão para ele. Exato. Então, assim, o tapete vermelho ele tem que seguir do início
ao final da trajetória dele aqui. E até lá no final, hoje, a última coisa que eu ainda não larguei mesmo do operacional, eu faço muitas vezes a apresentação da concessão de benefício. Desde o BPC até as aposentadorias e tal, o Pedro faz algumas também, porque é um momento, assim, aquele momento de coroar, ó, entregar Sim. o benefício. E eu normalmente pergunto como é que foi atendido, se gostou, se foi tudo bem, se indicaria para outra pessoa, peço indicação, Exato. inclusive. Porque é um momento, assim, que eu enxergo toda a trajetória daquele cliente, entrego o benefício, apresento os honorários e tudo certo. Então, é o SAF Experience. Eu adoro essa parte. Mas, então, assim, o nosso cuidado é que tenha comunicação clara, rápida. Então, eu digo para todo mundo, ninguém gosta de esperar no WhatsApp, o nosso cliente também não gosta. Então, o mais rápido possível. E sempre com educação. Se o cliente fala por áudio, responde por áudio. Se o cliente é da ligação, faz a ligação por ele. Sim. Se o cliente quer fazer uma chamada de vídeo com a câmera fechada, não tem problema. Respeita ali o jeito dele. Então, assim, a gente se molda para que o cliente se sinta confortável ali e queira ficar. Sim, exatamente. Não, parabéns, está de parabéns. Estou muito de acordo com você. E eu vou mais ainda além. O advogado precisa descer um pouquinho do salto, às vezes, de achar que o cliente que precisa dele. Uhum. Nós é que precisamos dos clientes. Então, coloca isso na sua cabeça. O cliente é quem está pagando sua conta. O cliente é o seu chefe. Não quer dizer que você é um empreendedor, que você não tem chefe. Você tem vários. Todos os seus clientes são seus chefes, seus fornecedores, que você tem boleto, todo mundo. Então, o que você tem que entender é o seguinte. Cara, o seu conhecimento, muitas vezes, aliás, sempre, sozinho, não vale de nada. Ele vale quando aplicado num caso de um cliente. Então, você precisa de ter aquele cliente ali com você. Por isso que muitas vezes eu falo, valorize mais o atendimento e a experiência do cliente do que propriamente a técnica. Porque a técnica, ela virou commodity. E eu não tô falando, gente, que não é importante. É muito importante. Mas é pressuposto. Ela é eliminatória. Se você não tem a técnica, você tá fora do mercado. Agora, ter a técnica não te garante se tornar um advogado próspero financeiramente falando. Exatamente. Você vai precisar de outras coisas. E tem vezes até, Saf, que acontece, a gente tem bastante contato com o cliente ao longo da trajetória dele ali, e tem vezes assim que ele passa por uma perícia, a gente depende muito de perícia em alguns casos, e a perícia não é favorável. A gente fala, não foi favorável, mas a gente vai recorrer. Então, assim, se chegar lá no final e o resultado não for favorável, pelo menos ele tem a tranquilidade de que foi atendido, de que tinha gente prestando atenção e que realmente o juiz errou, faltou a prova, ou realmente não cabia aquele direito. Mas eu prezo bastante para que ele não se sinta desassistido, que não fique lá perdido, que sem entender o resultado. Não, a gente vai acompanhando, vai assessorando e vai informando a cada etapa, né? Ainda tem muito para melhorar? Tem, mas a gente já teve mais longe. Sabe uma coisa que é muito verdade na advocacia? É o seguinte, se você entrega um atendimento bom para o seu cliente, tá? Um atendimento bacana, seu cliente está satisfeito ali com o seu serviço, mas ao final você perde, o sentimento do seu cliente é de que, nossa, a gente fez tudo que podia ser feito. Realmente esse judiciário é isso, realmente o juiz é assado, realmente a culpa não é minha do meu advogado. Agora, por outro lado, se o seu cliente tem uma jornada ruim dentro do seu escritório, se o seu cliente é mal atendido, se o seu cliente é ignorado, porque muitas vezes você faz tudo sozinho, né? Então você não tem tempo de fazer audiência, atender um novo cliente, ainda dar satisfação pro antigo, daquela loucura toda no seu escritório, e aí acaba que a experiência dele é ruim. E ao final você ganha, então veja bem, um resultado melhor do que a primeira hipótese. E ao final você ganha, o seu cliente tem a sensação de que, essa causa já era ganha. Esse advogado é muito ruim, qualquer um ia ganhar. Não, ele só ganhou porque minha causa era muito boa. Então, a grande verdade é o que vai fazer o seu cliente ter a percepção. Inclusive, para te indicar lá na frente, não é só o resultado. É claro que o resultado é importante, mas isso não depende de nós. Então, o cliente sabe que a jornada é muito mais importante a ponto de impactar o resultado. Porque se ele ganha e você atendeu mal, ele não tá nem aí para você. Mas se ele perde e você atendeu bem, ele entende que tudo o que podia ser feito foi feito. Sim. Então, o advogado precisa entender que muito mais importante do que a técnica é o atendimento do seu cliente. Com certeza. E até acabei não falando tanto sobre isso, mas assim, a gente também, assim, a gente premia, por exemplo, quando chega numa aposentadoria, o cliente que é aposentado conosco, ele ganha uma medalha, olha, a gente reconhece a sua trajetória, tem gente que chora, porque beleza, o direito dele estava lá, a gente deu a entrada, enfim, a gente organizou a documentação, fez o trabalho por ele, mas a gente também entrega aquele algo a mais, parabéns, a partir de agora, começa a entrega de uma vida inteira de que a pessoa pagou, contribuiu, então agora essa é a hora do retorno. Então, assim, a gente cuida também para que o
cliente tenha a experiência, aquela memória boa de... Pô, foi através das mãos deles que chegou aquele direito para mim. Sim, e aí ele vai te indicar, vai lembrar sempre de você. Né? E acaba que você tá fazendo um colchão de clientes satisfeitos que cada vez mais vai aumentando isso. Então, mais uma vez, a gente volta na mesma tecla. A importância de atender bem o cliente não é só para um efeito imediato no curto prazo, mas também para um efeito de longo prazo. Porque eu imagino que você queira ter seu escritório daqui 20 anos ainda. Não, nossa. Né? E daqui 20 anos você vai colecionar uma legião de clientes. Anotem isso aí. Clientes evangelizadores. O que é isso? São clientes que não só indicam a sua marca, mas que ativamente fazem com que você tenha mais clientes. Então não é aquele cliente que, esse advogado aqui é boa. Não, vai nela, não vai em outra, porque ela é boa. Isso é um cliente evangelizador. E você cria um cliente assim através do atendimento, do rapport, da comunicação. Não é através do resultado. E sabe o que eu me orgulho muito assim do nosso escritório? Porque a gente está conseguindo fazer isso no digital. Sem ter o cliente sentando para tomar um cafezinho, sem ver a parede bonita lá do meu escritório. Então, assim, isso é a prova de que o nosso atendimento ali no WhatsApp, a nossa ligação, tá passando essa mensagem sem precisar o cliente necessariamente estar lá no escritório. Quem quiser ir, muito bem-vindo, a gente adora receber. Às vezes até sinto falta daquele movimento de cliente. Mas, assim, hoje facilita muito mais, é muito mais dinâmico, a gente consegue atender muito mais gente ao mesmo tempo do que se tivesse que atender individualmente cada um. Exatamente. A grande verdade é que o advogado que quer prosperar financeiramente, quer ter um negócio de fato que transforma a vida das pessoas, dos clientes, dos colaboradores e dele também, precisa entender que ele não pode se limitar geograficamente. E aí o digital vem para poder fazer com que você explore não só um estado, mas 20 e poucos estados da federação. Já estamos em 19 hoje. Que massa, parabéns. Então isso mostra, pessoal, que o digital tá aí para todo tipo de nicho. Eu recebo muito, Pamela, uma dúvida assim. Mas o meu nicho, eu atuo com previdenciário, seu nicho. A minha área, ela não comporta atender no digital, porque o meu cliente, ele é mais velho, ele não mexe no celular, porque o meu cliente desconfia que seja golpe e por aí vai. Como é que é na prática de quem está fazendo esse tipo de objeção? A gente sabe que elas existem, mas tem como contornar. Como é que você faz isso? Primeiro, acho que quem faz o nosso atendimento já sabe que é o cliente que nos procura. Foi ele que apertou lá, ele que chegou no nosso WhatsApp. A gente não chega... Você não vai atrás de ninguém. Você faz no WhatsApp de ninguém. Você faz uma estratégia para que ele venha. Então, pronto, ele chegou, ele que já deu o primeiro sinal de que ele precisa. Então, ele já conseguiu nos acessar. Aí, a partir dali, a gente vai construindo através de um script, né? Fui mentorada do Eduardo Arraes e desenhou nosso comercial. O Edu tá fera, querido Edu. Abraço também. Pro Edu. Tá aqui em BH, inclusive. Passei já por Diego, por Grazi. Então, assim, essa trajetória, ela não vem sozinha. A gente vai grudando em pessoas que já tiveram sucesso, que sabem como fazer e que vão somando aí, né? No desenrolar aí do nosso escritório. O que é Diego, Grazi, Edu, pra galera que tá ouvindo e não entende, que não é do ecossistema? O que é isso? O Eduardo Arraes é o fera do comercial, foi lá no escritório, passou 3 dias conosco, fez um treinamento, assim, que foi sensacional. Nosso mentor de vendas. Pegou as nossas dores, mapeou objeções, sentou com o meu time comercial para entender o que faltava ali, e dali a gente conseguiu passar para um outro nível. Diego Castro me ajudou a organizar pastas, organizar manuais, organizar Google Drive, e-mail, assim, algumas coisas que faltavam. A gente tinha um pouquinho de cada um, mas com o Diego a gente conseguiu implementar uma controladoria. Centralizamos. Ter os dados na mão, né? Exatamente. E aí conseguimos, assim, olhar até para o que faltava, né? Porque às vezes a gente tem um pouco de tudo, não consegue nem chegar ao que está faltando. Sim. E o Diego mostrou, não, a gente tem que... Eu fiz individual com ele, não, tem que... Falta aqui. A gente instituiu a nossa controladoria. E com a Grazi, aí eu acho que até essa mentora do Previdenciário. Mentora do Previdenciário. A Grazi, ela tá me mostrando a prática de um escritório de advocacia previdenciário gigante, né? Sim. Que é onde eu quero estar daqui uns 2 anos ali. E um detalhe, no interior. A Grazi fui pra Serra Talhada agora. Tive lá agora. Você tava lá nessa visitação? E assim, amei, assim, tanto a receptividade deles, assim, abriram as portas, a gente sentou com o comercial deles, com o operacional, com o financeiro, para entender como é que eles fazem. Sim. Então, assim, E eles são de verdade. Essa experiência de conseguir se conectar com outros advogados que já têm o know-how, que estão dispostos a ensinar, isso foi que totalmente mudou o nosso jogo. Começou contigo e veio com eles. Sim, eu falo muito isso. As pessoas às vezes perguntam, Saf, mas eu não atuo com concurso público, por que eu vou entrar na sua mentoria, etc e tal? Pessoal, lá dentro, e isso foi uma coisa que a gente vem desenvolvendo há 5 anos que eu faço isso, a gente foi trazendo pessoas que dentro do grupo se destacaram,
né, naturalmente dentro do grupo se destacaram, e essas pessoas hoje são outras mentoras. Então, além de ter o SAF como mentor, quando você faz parte do nosso grupo, você tem a oportunidade de fazer mentoria com outras pessoas. E, às vezes, a Pamela vai tirar muito mais proveito da Grazi, que tem um escritório previdenciarista, do que propriamente do SAF. Então, ela pega conceitos gerais com o SAF, poxa, isso aqui, tá, mas como é que eu vou aplicar isso aqui no previdenciário? Pum, vem a Grazi e supra essa lacuna. Então, independentemente da área que você atue, nós oferecemos uma solução para que você, aqui dentro do ecossistema, cresça. E aí, Pamela, é legal a gente falar, porque eu tenho certeza que lá no começo, quando você fez um investimento na mentoria coletiva de 5, 6 mil reais, a sua realidade financeira era outra de hoje, que, por exemplo, você tá dentro de um FPV, de uma Black, de um negócio assim, de 60 mil reais. Então as pessoas precisam entender. E aí eu quero que você fale pra gente, por que você já deve ter investido uns 200 mil em produto meu, né? Ah, nem quero fazer essa coisa. Mais de 100 mil, com Mas certeza. Já foi. Por quê? Por quê? Mostra isso pro pessoal, porque eu gosto sempre de falar que talvez quem tá ouvindo aqui ganha 5 mil reais por mês e fala, gente, como que essa louca comprou 200 mil reais de mentoria desse cara? Que loucura! E aí eu quero que você entenda que faz parte do empreendedorismo você investir nesse tipo de coisa, né, no ambiente. Cara, eu tô em 2 masterminds aqui, o do Marcos Marques, 300 mil reais, e o do Pablo Marçal, 250 mil reais. 550 mil reais de grupo de WhatsApp. Então é importante em todo o nível que você tá, você começar a investir. Claro, poxa, tá ouvindo a gente, não tem de onde tirar dinheiro? Cara, você não vai... Talvez nem seja o seu lugar lá na Black ainda, mas você vai trilhar esse caminho. Exatamente. Então vem na mentoria, começa e tal, vai se esforçando, você vai chegar lá. Qual que é a importância para você de estar nesse tipo de ambiente assim? Quando eu fiz a mentoria, assim, eu tive esse encontro com outros profissionais que estavam dispostos, assim, a me ouvir, me dar dicas, e isso, assim, já foi bem disruptivo, assim, Sim. Isso foi um marco. Então, isso já me fez entender que eu, encontrei um grupo de gente diferente, de gente que é parecida comigo. E aí, quando teve o evento lá de março... Qual evento que você participou? Foi o de BH, que tinha o Felipe Tito. Nossa, era pequeno ainda. Não, mais ou menos, né? Tinha umas 600 pessoas. Hoje tem 2 mil. Foi pequeno. É verdade, saudades dessa época. Aí eu pensava assim, pô, vamos comprar a fraternidade, não vamos? Que aí já era um passo um pouco maior, né? Naquele momento significava Era uns 15 bastante. mil, talvez. 15 mil, isso mesmo. E aí fiquei assim, até a última, assim, ai meu Deus, será? Mas assim, dentro aquela coisa assim, eu acho que vale, eu quero continuar aqui, porque se eu sair daqui, sei lá, corro o risco de esfriar, enfim, de me perder nesse caminho que eu quero ficar. E que é verdade, né? Porque o ambiente, ele te molda. Aí, conversamos lá, dei uma chorada com o Rafa, consegui um ajustezinho ali com ele e pronto. Entramos pra fraternidade. Aí o grupo, assim, já foi muito, muito transformador, assim, de fato. Isso era março de 23? Março de 2023. 2 anos atrás. 2 anos atrás. E aí, com o grupo, assim, aí logo em seguida, e não tô exagerando, eu acho que nem 2 meses depois de ter comprado Fraternidade, eu fiz a minha primeira parceria, que foi com a Pamela Padilha. Pamela Padilha, ela é parceira de todo mundo, né? Porque ela tem aquele nicho que só ela que faz, ou pelo menos ela é a principal referência. E aí já veio, assim, sei lá, quase a metade do que eu paguei de Fraternidade já veio parceria. Ali. E era um cliente que eu ia dispensar, porque eu não tinha pra indicar, não conhecia. Sim. Então, assim, peraí, eu preciso trabalhar melhor isso aqui. Sim. E outras vieram, mas eu acho que o principal valor daquilo ali é, assim, eu ter uma dor, conseguir colocar ali, ter pessoas que realmente me respondem. E não é assim a minha mãe, que com todo o coração dela vai me dar a opinião referência dela. A referência dela, de não, mundo dela. Exatamente. Né? É a opinião de quem vive a mesma realidade que eu, quem tem objetivos parecidos. Sim. Porque tem gente, eu tenho uma amiga que eu amo, que um tempo atrás ela falou assim, amiga, chega de crescer, chega, porque... Vê que às vezes a gente reclama, que eu tô cansada, que tô trabalhando muito, responsabilidade, dificuldade com funcionário. Isso vem, né? Quem vê a foto cheia de gente ali não vê os bastidores. Não sabe como é que é. O rolo que é. Mas assim, é um rolo bom, aquilo ali que eu escolhi. Eu costumo dizer, você pediu a chuva, tem que estar disposto a lidar com a lama. Exatamente. Né? E é difícil, tem dia, gente, que é difícil pra caramba. Ontem eu tava brincando com o Patrick, assim, dia 10, né? Foi antes de ontem. Dia 10 é o dia terrível, né? Quando o dia 10 vem no final de semana, é uma maravilha. Porque você fala, não, vai ser só 12 esse mês. Mas no dia 10, eu tava conversando com o Patrick, eu falei assim, cara, que saudade do ensino médio. Mas assim, uma saudadezinha que vem e passa, porque é muito legal quando você... Para pra pensar, Pamela, você tem hoje 13 pessoas que dependem do seu negócio. Sim. Da decisão que você tomou lá atrás de abrir um negócio. Se você não tivesse tomado aquela decisão, ou tivesse... talvez no caminho, tomado a decisão de parar, seriam 13 pessoas hoje, 13 famílias que teriam outra realidade. E aí você tem o poder de impactar o mundo através do seu negócio.
Então as pessoas precisam entender isso. Voltando aqui para a fraternidade, então a importância do ambiente, de você estar ali dentro. Claro, gente, é óbvio, isso para mim, para todos os mentores, etc, é um negócio, mas para vocês também. E tem que ser, porque senão a Pamela teria parado lá na mentoria. Você imagina se eu tivesse vendido a mentoria para ela e largado. Não, tá aqui o login, a senha, tome, tchau. E não tivesse procurado meios, óbvio, talvez não diretamente, mas meios de que ela tenha retorno disso. Né? E aí você vai ganhando, e vai crescendo, e vai subindo, e começa a acessar um novo nível de frequência. Eu acho que é aí que tá o caminho. Porque talvez hoje aqui, Pamela, se a gente virar e falar assim, você vai fazer um investimento de 80 mil reais em determinada situação, ou no seu escritório, numa sala, alguma coisa, enfim. Quem tá ouvindo pode achar uma loucura. Mas se a gente chegar lá no grupo e falar isso, o pessoal fala assim, vai pra cima. É isso mesmo. Nossa, só 80? Esse é o espírito. Tá ótimo, o meu ficou 200. Então, você começa... Olha o ROI. Exato, tudo é ROI. Então, você não sabe o que é ROI? É retorno obtido sobre o investimento. Tudo é ROI. Às vezes, um Rolex de 150 mil reais pode parecer uma loucura, mas se você analisar com quem você vai fazer uma reunião, qual proposta que você vai estar com aquele Rolex no pulso, isso pode retornar. Entende? Então, as pessoas precisam entender mais uma vez, eu sempre bato nessa tecla aqui, a importância do ambiente, de onde você está inserido, porque talvez hoje pareça uma insanidade para você imaginar faturar 200 mil reais, 300 mil reais, 100 mil no seu bolso todo mês. Às vezes parece uma coisa muito distante, mas quando você começa a andar com pessoas que fazem 50, 100 já tá logo ali. E daqui a pouco com pessoas que fazem 100, olha, existe. Ele fez, ele é igual a mim. Então eu também consigo. O nicho dele é igual ao meu. Mesma área, mesmo escritório. Pessoas que fazem 200, 300, enfim. Você vai vendo que pro empreendedorismo realmente não existe um teto. Não existe um limite. E a gente faz questão de vir em todos os eventos. Em todos, vocês estão em todos. Eu cumprimentei seu marido num evento, aí eu falei, e aí, cadê a Pamela? Aí eu acho que ele assustou, assim, tipo, será que o Saf sabe que eu sou o marido da Pamela? Foi. Ele Sabe até meu nome. Eu conheço todos vocês, assim. Quem é mais antigo, hoje é mais difícil, mas eu tento sempre. E óbvio que eu conheço. E aí a gente faz questão de vir em todos os eventos e para mim, né, para nós, muito além das parcerias, né, esse retorno direto de negócio, quando a gente senta para conversar numa janta, que a gente tá tomando um vinho, e às vezes vem um insight, como aconteceu lá no evento da Grazi, assim, que já virou um problema de inadimplência que a gente tinha, que eu já tô aplicando e já tô começando a entender que vai dar resultado logo. E aí a gente olha assim, nossa, valeu demais ter vindo, porque era essa conversa que eu precisava. Exatamente. Alguém que me ouviu e que já sabia me dar uma dica ali para resolver. Então, exatamente. Isso é o ouro. É a essência do ambiente, gente. Por isso que você tem que estar... E aí, é pros dois lados. Um ambiente positivo, com pessoas que estão fazendo, com pessoas que querem prosperar, que querem fazer junto, que querem acontecer, honestas, de princípios, de valores. Poxa, é um ambiente majoritariamente ali de família, né? São pessoas que o cônjuge tá ali dentro, o filho tá ali, etc. Você tem um ambiente que te impulsiona, mas no mesmo passo que se você se manter num ambiente de princípios e valores depravados, um ambiente onde banaliza, sabe, a prosperidade, um ambiente onde as pessoas não querem nada com a dureza, essa é a verdade, você vai permanecer lá. Porque você vai ser o mais inteligente daquela mesa. Então o seu ego não vai te permitir que você cresça. Esse é um grande ponto. Imagina você que está ouvindo aqui e ganha de 5 a 10 mil reais. Começa a analisar, se todos os seus amigos ganham 2, você não tem pra que buscar 20, porque você já é o mais foda daquela mesa. Então, você tem que procurar ambientes que tem pessoas tão foda quanto você ou mais. Eu sempre procuro estar e criar ambientes com pessoas que são tão fodas quanto eu ou mais. Por isso que dentro da fraternidade tem milhares de pessoas que faturam muito mais do que eu, superaram um mentor, e eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque é aí que tá o ouro. É aí que você vai conseguir crescer, né? Evento chegando agora, dia 24, 25 e 26 de fevereiro. Qual a sua expectativa? Sempre é melhor, sempre. Eu sempre espero sair... Qual evento que você acha que foi o melhor? Pra mim, até hoje, foi o de BH, porque foi o meu primeiro, foi o contato com aquela magia toda. Então, mas assim, duas coisas que eu gosto muito. A imersão de Nova Lima. Muito bom, assim, pra quem é do ecossistema e ainda não foi, tá perdendo, porque é muito bom. E os masterminds também são excelentes. Assim, no final do ano. Eu entendo que o Saf Experience, ele é um show, é aquela motivação, aquele gás, aquele encontro de todo mundo. Isso é muito massa. Mas os masterminds, ele toca ali naquela dorzinha do dia a dia, dá aquele direcionamento que sempre a gente tá precisando receber. Principalmente pela época, né? Porque é no final do ano, então você já tá naquela virada, naquela renovação. Fica aquela coisa muito massa. Já é hora de criar o planejamento do ano. Então, tá faltando olhar pra esse aqui, então...
É isso aí. É muito legal. Pamela, daqui 5 anos, como que você quer ver seu negócio? Se você imaginar hoje, assim, poxa, daqui 5 anos, como é que eu quero estar? O que você imagina de um negócio ideal para você daqui para lá, uma visão de 5 anos? Eu tenho certeza de que a gente vai estar explorando mais o off, né? Porque a gente vai manter o nosso crescimento no digital, mas eu entendo hoje, principalmente depois de visitar lá a Serra Talhada com a Grazi, que a gente tem um caminho, assim, bem bom para explorar do off. Então, a gente vai olhar para isso também, porque não precisa ficar só no digital. Então, o off vai ser um caminho. Pretendo estar com uma equipe pelo menos triplicada, pelo menos isso, assim, porque quero conseguir trabalhar menos. Então, assim, eu tenho noção de que vai precisar ter a minha mão e do Pedro para construir essa equipe. Hoje a gente já está com lideranças, coisa que ano passado já não tinha. Então, algumas coisas já estão mudando. Então, acho que nesses 2 anos a gente ainda vai precisar estar junto ali pegando, mas o que eu quero é conseguir trabalhar menos, mais tempo de qualidade com a minha família, uma equipe maior, olhando mais para o off e, quem sabe, pensando em novos caminhos. É isso aí. Muito bom. Mas só crescer, só crescer. Que massa, Pamela. Parabéns pela sua história. Quero te agradecer por ter vindo aqui, primeiramente, compartilhar com a gente isso aqui. Tenho certeza que vai ser de grande valia para a nossa audiência. E mais do que isso, quero te agradecer pela confiança que você e o Pedro depositaram aí no nosso negócio. Tá aí com a gente já há vários anos. Tenho certeza que é só o começo da nossa parceria e vamos continuar caminhando. Temos um evento daqui a pouco e torço para que vocês cresçam e que essas realizações de 5 anos se concretizem muito antes. Tenho certeza disso. Eu que agradeço pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Comentei com o Marcelo que antes de gravar podcast eu já tive um momento aqui com o Patrick, né? Quando ganhei a visitação do escritório. E, nossa, e a minha realidade naquele momento era tão diferente. Hoje está aqui, assim, estou super orgulhosa. Que massa. E quero deixar publicamente meu agradecimento a ti, ao Patrick, a toda a equipe, por vocês terem tomado a decisão de compartilhar conhecimento, né? Porque é isso que transforma o mundo, transformou a minha vida e eu espero, através de vocês, transformar outras e que muito mais pessoas sejam contagiadas e venham para o nosso lado. Muito obrigado, minha querida. Tamo junto, essa recíproca é sempre verdadeira. Se você ainda não segue a Pamela lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição. Se por acaso você tá pelo Spotify, você vai lá no meu perfil e vai pesquisar assim, ó, Pamela Andrade, que você vai achar. Pamela, qual que é seu arroba certinho pra galera te seguir? @Pamela Andrade ADV. Andrade ADV. Tá facinho de vocês seguirem ela, trocar uma ideia com ela. Tenho certeza que ela vai receber vocês de braço aberto. Muito obrigado, Pamela. Tamo junto. Obrigada também. Esse foi mais um episódio do SAFcast, episódio número 74. Se você ainda não ouviu os outros episódios, tá tudo aqui embaixo, liberado, gratuito. Muita informação de valor para você implementar no seu escritório e conseguir mudar seu jogo. Tamo junto, a gente se encontra no próximo episódio.